Foram os primeiros povos a se instalar em núcleos urbanos. E por que isso aconteceu? Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, elaboraram um mapa interativo que oferece respostas rápidas a essas e outras perguntas, permitindo uma viagem por mais de 5.000 anos de história. Nesse rápido passeio pelas antigas civilizações que formam a linha do tempo do homem na Terra, também vamos falar da herança cultural deixada pelos diferentes povos e da ascensão e queda dos grandes centros de poder. O Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Responda rápido, qual foi a primeira civilização da história e onde ela se instalou? Quais foram as primeiras cidades que surgiram no mundo e onde isso aconteceu? Não sabe ou não se lembra? A gente refresca a sua memória. O ano 3700 a.C., ou Before Christ, na sigla em inglês. Foi nessa época que começaram a surgir os aglomerados urbanos em forma de cidades, na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Eram os sumérios, a primeira civilização na história da humanidade. E as primeiras cidades foram Eridu, Larak e Uruk. Pesquisadores da Universidade de Yale elaboraram um mapa que resume em poucos minutos mais de 5.000 anos de história, reproduzindo a trajetória do homem das primeiras civilizações até os dias atuais. Na verdade, os vales dos rios Tigre e Eufrates já eram ocupados muito antes de surgirem as primeiras cidades. Por volta do ano 6000 antes da era cristã, a região atraía os povos nômades que se reuniam ali para escapar da seca nas áreas desérticas situadas além dos rios. Com as cidades também surgiram as fortificações para a proteção contra os inimigos. Era só o começo de um tipo de organização que iria se estender através dos séculos. O gênero Homo está aqui na Terra desde aproximadamente 2 milhões e meio de anos atrás, né? A maior parte do tempo nós éramos nômades, né? Então, na maior parte desse tempo que a gente está aqui, nós éramos nômades. Por volta de 12.000 anos, né, atrás, assim, nós nos tornamos sedentários. Então, nós nos fixamos aí em geral, perto dos grandes rios, né? Então, por exemplo, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, onde vai estar Suméria, Babilônia, Síria, o Vale do Nilo, lá no Egito, né? Rio Amarelo, na China, também são as primeiras civilizações. Isso 12.000, nós nos tornamos sedentários, então fixamos, né, num só local, começamos a praticar agricultura. Antes éramos caçadores-coletores, essa é a nossa maior herança. Eu estou acentuando tanto para depois explicar por quê. Por volta de 6.000, 7.000 anos atrás, começaram a surgir alguns centros que a gente pode chamar de centros urbanos, né? O curioso é o seguinte, se você tomar como uma totalidade, tomar como 100% o tempo que nós estamos aqui na Terra e tomar o momento que a gente começou a constituir cidade, nós temos em porcentagem algo como 0,02% desse tempo vivendo em cidade. É muito pouco. Cidade é um fenômeno novo para a gente, né? Mas elas começaram a surgir, evidentemente, depois que a gente se tornou sedentário mesmo, né? Fixo num só local. Na medida que eu digo, a nossa espécie, sapiens, né, se fixou nesses locais, proximamente começou uma organização. O que a gente pode supor é que algum grupo tenha se destacado como liderança para começar essa organização política, né? Por exemplo, destacar o que cada um deveria fazer e como trabalhar em prol do coletivo. Os sumérios, além de construírem a primeira civilização, também criaram a primeira escrita, deixando uma importante herança cultural que permite um amplo estudo dos povos que ocuparam a região da Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. As técnicas de irrigação e os vales férteis dos rios Tigre e Eufrates significavam a certeza de que haveria alimentos para todos os habitantes que se concentravam na região da Mesopotâmia. E esse foi o motivo principal para o início da concentração populacional. Reunidos numa mesma área, eles precisavam de meios para se comunicar. E foi aí que surgiu a escrita cuneiforme, que ganhou esse nome porque os sinais eram feitos em placas de argila, com traços em forma de cunha.
Além da irrigação, que eles aperfeiçoaram, os sumérios também sabiam construir diques e barragens para controlar a água dos rios e garantir melhor aproveitamento das colheitas. A civilização dos sumérios se estendeu por mais de um milênio e, aos poucos, sua cultura se fundiu com outros povos vindos dos desertos e territórios vizinhos, que invadiram a região por volta do ano de 2500 a.C., como os acádios e gutis, esses últimos originários das montanhas onde hoje fica a Armênia. Sumérios e assírios, nós estamos falando da Mesopotâmia. Mesopotâmia, em grego, significa região entre rios, né? Então a gente tem o Tigre, Eufrates, né, e as civilizações que estão ali. Sumérios, eles estão na parte sul. Os sumérios, eles entram para a história como o povo que primeiramente descobriu ou chegou até a escrita, uma escrita chamada cuneiforme. A escrita surge na Suméria bastante remetida ao comércio, comércio e necessidades de organização da produção, né? Lembrando que eles moravam perto dos rios, aguardavam as cheias, né? Diferente da gente, eles esperavam ansiosamente pelas enchentes, diferente de nós hoje, né? E uma vez que ocorriam essas enchentes, o solo se fertilizava e aí eles plantavam. Então, a escrita surge conectada a essa necessidade pragmática. Os assírios, eles ficavam no norte da Mesopotâmia. Aí era uma região de passagem, de entrada. Esses impérios, nesse momento, eles viviam constantemente sob o risco de invasões e ocupações. Então, a característica dos assírios é serem mais beligerantes, né? Então, as imagens que nós temos, a arte que eles faziam, está muito remetida à luta, à guerra, etc. E há uma outra cultura que fica no meio, né? Que é a cultura que a gente chama de babilônica. Essa, por ficar nessa posição central, ela se destacou pelo comércio, né? Um pouco a ligação entre os sumérios e os assírios. Em algum momento da história antiga, as pessoas começaram a juntar dinheiro. Aí não demorou muito para que surgissem o poder religioso e o político. Desde que os primeiros humanos se juntaram em aglomerados urbanos ou rurais, também teve início o culto a deuses, aos quais eram atribuídos poderes de garantir boas colheitas, proteger contra pragas, doenças e contra os inimigos. Cada povo tinha seus deuses e suas formas de devoção, que incluíam rituais e sacrifícios. Não demorou muito para aparecerem os primeiros chefes religiosos, que logo passaram a dispor de um poder especial. Com as grandes colheitas começaram a surgir o acúmulo de bens e os primeiros sinais de riqueza. Para se proteger, os proprietários se organizavam em grupos para a defesa de seus interesses, e aos poucos o poder da religião se misturou com o poder político. O exercício desse poder exigia a criação de normas e regulamentos, e então, a partir da escrita que começava a ganhar forma, foram criadas as leis. Era o princípio da organização social, onde cada um deveria saber, por exemplo, que não poderia se apossar da colheita do vizinho ou dos bens que ele possuía. Nos conflitos, a palavra final vinha inicialmente do chefe religioso e mais tarde dos detentores do poder político. Vamos voltar à linha do tempo elaborada pelos especialistas da Universidade de Yale. O que será que estava acontecendo lá por volta de 3.200 e 3.300 anos antes de Cristo? Mais exatamente 3.250. Começava a Era do Bronze, que trouxe importantes transformações como a fabricação de instrumentos de guerra e utensílios variados. Em 3.200, outra importante inovação foi inventada a roda, que até hoje muita gente tenta, sem sucesso, reinventar. Logo, ela foi instalada em veículos puxados por bois. Em 3100 tem início a primeira dinastia do Egito, então unificado pelo faraó Narmer e seu sucessor Hora-Ra. Instalada nas margens férteis do Nilo, a civilização egípcia, ao longo de 3.000 anos, deixou uma das mais ricas heranças na história da humanidade. Inovou nas técnicas de construção, na irrigação, na medicina e na matemática. Também deixou para a história personagens que até hoje despertam fascínio, como os faraós Ramsés, Tutancâmon e a rainha Cleópatra. A primeira forma de narrativa, hoje se fala muito em narrativa, né? Mas enfim, a primeira forma de explicação, né,
daquilo que nos aflige, né? Que no passado mais tardio aí podia ser trovão, tempestade, mas acima de tudo, morte, né? A descoberta da morte nos diferencia de todos os outros animais, né? No sentido de temermos a morte, né? Então, a primeira forma de explicação disso tudo foi a mitológica, né? E desse tipo de estrutura, de narrativa, vamos dizer assim, vai se caminhando para as religiões organizadas, com uma burocracia, com quem é considerado líder religioso e os seus seguidores, né? Então, todos esses povos da antiguidade, eles têm um tipo de organização político-religiosa. Então, o caso mais emblemático é o do Egito, né? Que o faraó é uma espécie de encarnação, né? De representação. Ele próprio é a divindade em vida, né? Então, os egípcios tinham uma experiência que a gente desconhece, que é de conviver com um Deus vivo, quando transitando pela cidade de Mênfis, por exemplo. Então, a religião está sempre presente. Tomando novamente como um caso assim, o Egito, né? Então, a gente está falando da mais longa civilização que nós já tivemos, né? Então, você tem uma rotina interna ao longo dos séculos lá. As enchentes, como eu já disse, eram aguardadas. Depois das enchentes, a plantação, né? O cuidado com a plantação. Num dado momento, a colheita, né? Depois dessa colheita, o armazenamento. Então, nesse trânsito todo, há uma organização que é política e sempre remetida ao lado religioso, né? Lembrando que algo que nós perdemos, né? Mas no caso, por exemplo, de uma civilização egípcia, como as outras mais ali, as enchentes não eram explicadas por fenômenos meteorológicos, né? Como a gente acompanha hoje, por exemplo. Será que vai chover? Será que esse inverno vai ser rigoroso? Deus mandava, né? Então era uma ligação constante com essa expectativa. Essas lideranças políticas tinham seus ministros, né? Então, por exemplo, nós temos histórias bíblicas, né? Que são histórias reais, como por exemplo José dos Sonhos, né? Que era um hebreu que num dado momento passa a ser ministro, né? Do faraó egípcio e organiza toda a produção para enfrentar os tais 7 anos difíceis e os 7 anos bons, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Então ele é um agente político, muito sábio, que organiza toda a produção, a colheita de trigo e o armazenamento para uma época de dificuldade. Então vai dando essa conexão de política com religião. Em instantes, o primeiro império do mundo e os povos que ocuparam a região do Mediterrâneo. E mais, filosofia, arte e cultura, a herança deixada pelas grandes civilizações da antiguidade. A gente volta já. Sem loucura não há arte. Quanto falta pra gente se ver pra sempre. Domingo, 9 da noite. Um programa fabuloso, com gente maravilhosa dando entrevista. Para toda forma de arte, esse é o espaço. É a nossa grande paixão e nossa grande diversão, né? Mobile, onde todas as peças de cultura se encaixam. Foi demais, hein? A Faculdade Rio Branco, para mim, é oportunidade. As salas são muito bonitas, muito bem equipadas. E graças a Rio Branco, hoje eu estou num lugar que eu não esperava, eu trabalho ali numa multinacional. A faculdade me deu o subsídio suficiente para poder entrar no mercado que eu queria. Eu pensava que na Rio Branco ia ter novas oportunidades, e foi o que aconteceu. Hoje, o Futurando que vem por aí tá radical. A gente explica por que tantas pessoas curtem esportes de alto risco. E mostra também que uma rotina aparentemente tranquila esconde muitos perigos. Tem muito mais para você ficar bem informado sobre o mundo da ciência. Até lá! Hoje, 11h30 da noite. Futurando. Conhecimento. Sou fã.
qual teria sido o primeiro império na história da humanidade? Quanta coisa a gente não sabe, não é mesmo? Estamos de volta à Mesopotâmia, aquela região situada entre os rios Tigre e Eufrates. O ano 2334 a.C. Os acadianos, que disputavam território com os sumérios, criaram um império que se estendia muito além dos vales dos rios. Ao rei Sargão I da Acádia é atribuída a conquista que levou à unificação da maior parte da Mesopotâmia. Alguns séculos depois, por volta de 1790, a cidade acadiana de Babilônia expandiu-se até se transformar num império sob o reino de Hammurabi. Entre as regiões ocupadas pelos babilônios estava a Caldeia, onde ficava a cidade de Ur, um dos primeiros aglomerados urbanos na história do homem. A região do Mediterrâneo, mais precisamente onde hoje ficam o Líbano, Síria e norte de Israel, foi ocupada por mais de 1000 anos, entre 1300 a.C. e 300 a.C., pelos fenícios, civilização que também deixou uma rica herança cultural. Especialistas no comércio, eles levaram o conhecimento em diversas áreas e o uso do alfabeto às regiões por onde passaram ao longo dos séculos. Outro império que floresceu naquele período foi o Assírio, que a partir de 1392 a.C. ocupou vastas regiões da Mesopotâmia. Após um salto na linha do tempo, vamos ver qual é o próximo grande acontecimento que aparece em nosso mapa. O ano de 1260 a.C. registra a Guerra de Troia, o conflito entre gregos e troianos que teve como palco o mar Egeu e teria sido provocado pelo rapto da rainha Helena de Troia. Ao longo de séculos, os pesquisadores se debateram com a dificuldade de separar a lenda dos fatos, já que grande parte da narrativa desse acontecimento foi feita pelo poeta Homero, que teria carregado nas tintas, segundo os historiadores. O ano de 1100 a.C. marca a consolidação da Grécia Antiga, embora as regiões do Mediterrâneo e Mar Egeu já estivessem ocupadas 2000 anos antes pelos povos que vieram a integrar a civilização grega. A data de 1100 é apontada pela maioria dos historiadores como ponto de partida de uma das mais ricas civilizações na história da humanidade. Por mais de 1000 anos, os gregos desenvolveram uma cultura que influenciou todas as civilizações que vieram em seguida, especialmente no campo da filosofia e da arquitetura. Destaca-se ainda entre a herança deixada pelos gregos os Jogos Olímpicos, que tiveram sua primeira edição no ano de 776 a.C. Cinco séculos antes de Cristo, o Império floresceu na região onde fica hoje o Irã e acabou se transformando num dos maiores do mundo antigo. A data de 550 a.C. marca a consolidação do Império Persa, sob o comando de Ciro o Grande. Após uma série de campanhas militares vitoriosas, Ciro estabeleceu o domínio dos persas sobre reinos vizinhos, inclusive a antiga Babilônia. Ao longo de várias dinastias, os persas acabaram estendendo seu poder sobre territórios onde hoje ficam o Iraque, a Turquia, Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano e outros países. A arte e a arquitetura persa, representando palácios, templos e símbolos religiosos, exerceram forte influência sobre todos os povos da região. Em algumas concepções da religião fundada naquele período, o zoroastrismo, como a crença no paraíso e na vinda de um Messias, acabaram influenciando o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. 2 séculos e muitas guerras depois, os persas foram derrotados por um inimigo que estava criando um novo e grandioso centro do poder, Alexandre, da Macedônia. A batalha final, que selou a derrota dos persas para as tropas de Alexandre, aconteceu no ano de 330 a.C. De um jovem que teve como tutor até os 16 anos o filósofo grego Aristóteles e que desde cedo foi treinado nas artes militares, esperava-se muito, e ele não decepcionou. Alexandre governou por 2 décadas, fundando mais de 20 cidades. A mais conhecida, Alexandria, no Egito, entrou para a história como um dos maiores centros culturais da antiguidade. De volta ao nosso mapa, e alguns séculos depois das conquistas de Alexandre o Grande, chegamos ao Império Romano, mais exatamente ao ano de 45 a.C.
pequeno aglomerado agrícola surgido na Península Itálica por volta do século VIII a.C. cresceu rapidamente e se transformou inicialmente em monarquia, depois república e, em seguida, no maior império da antiguidade, estendendo-se do norte ao sul, leste e oeste da Europa, além do Oriente Médio, Ásia e África. No ano de 45 a.C., após inúmeras vitórias que o consagraram como um dos maiores comandantes militares da história, Júlio César assumiu poderes absolutos em Roma. Mas o auge do Império Romano ainda estava por acontecer e acabou por se concretizar após a virada do milênio em 106 AD, Anno Domini, ou Ano do Senhor, ou ainda depois de Cristo. Pelos próximos 2 séculos, Roma ainda seria o poder dominante, até a divisão do Império em 395 AD, surgindo o lado ocidental e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. O primeiro durou menos de 100 anos, caindo no ano de 476. Já o poder oriental ainda se perpetuou por mais de 1 milênio, até 1453, quando Constantinopla foi ocupada pelos otomanos. Por mais de 1 milênio, os romanos levaram suas leis e sua cultura para a maior parte do mundo então conhecido e deixaram para a história uma herança que se estende aos vários campos do conhecimento, incluindo o direito, a arquitetura, a arte, a tecnologia e a guerra. Essa influência permanece até hoje. Por toda a Europa estão espalhadas construções feitas pelos romanos, como estradas, monumentos e aquedutos, sem contar a língua, o latim, raiz de inúmeras outras faladas hoje em todo o mundo. A Igreja Católica organiza, ou tenta organizar em grande parte a Idade Média, e ela importa, ela recebeu influência dos modelos greco-romanos. Então, eu vou falar com você 2. Né? Então, por exemplo, do ponto de vista da cultura, no que a gente chama de cultura, né? A gente lembra da Grécia muito por isso, filosofia, etc. Essa chama ligada ao conhecimento vai permanecer nas hostes religiosas. Né? Então, os mosteiros, né? Os primeiros mosteiros que existem são os mosteiros beneditinos. Eles prezavam muito o estudo, a leitura das obras ali. Então, essa é uma herança grega que nos chega. Dedicação ao conhecimento, filosofia propriamente dita. E filosofia livre, para conversar, para discutir, para saber o que é certo e o que é errado. O lado que vem dos romanos, seguramente, é a burocracia de organização interna. Né? Então, por exemplo, fórum, que nós temos hoje, é um nome romano. Senador é um nome romano. A organização do Congresso, dos vários países, tudo isso tem um perfil assim que vem de Roma, e claro que, não esquecendo que democracia, originalmente, foi uma experiência de curta duração, né? Mas que a gente recuperou como valiosa e importante na cidade de Atenas. Né? Então, eu diria assim que a cidade como um espaço que a gente se encontra para falar, para discutir, a mídia, né? A mídia livre, que a gente conversa, fala sobre os assuntos, discute, a organização jurídica, isso vem seguramente de uma herança greco-romana. Em instantes, o Império Britânico, uma história marcada pelo poder, as guerras e a resistência. Não sai daí. Domingo no Metrópolis, o som do metá-metá, samba, punk, batuques do candomblé, jazz, é tudo isso e nada disso, então é melhor você assistir. Porta dos Fundos, agora eles estão no cinema e contam os detalhes pra gente. Entramos no ateliê de Nina Pandolfo, a criadora de um universo feminino onírico. E o novo projeto na internet da jornalista e pesquisadora musical Patrícia Palumbo, a Rádio Vozes. É domingo no Metrópolis, às 8 da noite. Segunda, no centro do Roda Viva, o historiador Leandro Carnal. Em pauta, seu novo livro Felicidade ou Morte e a Intolerância e Radicalismo nas Redes Sociais. Ao vivo, segunda, 10 da noite. Nesta quinta, a Associação Paulista de Críticos de Artes faz 60 anos. Fico muito feliz. Muito honrado. Muito emocionadamente. E para comemorar, a TV Cultura faz uma retrospectiva da sua história. Ainda não tinha
tinha tido um prêmio de crítica. Uma das mais antigas e respeitadas entidades de críticos do Brasil. Os artistas precisam da crítica. A crítica é muito importante. APCA, 60 anos de arte. Quinta, 11h30 da noite. Um grande incentivo para que nós continuemos essa trajetória de luta em favor da cultura. Informação. Sou fã. Durante meio milênio, um império se estendeu sobre os 4 cantos do planeta, dominando mares e terras. Foi o maior que já existiu e, por isso, se dizia que sobre ele o sol nunca se punha. O Império Britânico começou a se formar sob o reino de Elizabeth I, que ocupou o trono entre 1558 e 1603. Filha de Henrique VIII, Elizabeth incentivava a expansão territorial, o comércio e chegava mesmo a proteger os piratas ingleses. Nos 500 anos que se passaram, entre os séculos XVI e a primeira metade do século XX, a Inglaterra dominou boa parte do mundo, do Canadá à Índia, da África à Ásia e Austrália. O período de maior expansão do Império ocorreu sob o reinado da Rainha Vitória, entre 1837 e 1901. Ao mesmo tempo em que espalharam sua língua, cultura e traços de civilização, os ingleses também tiveram uma trajetória marcada por injustiças e controvérsias. Por exemplo, quando deflagraram a Guerra do Ópio contra a China para forçar os chineses a comprar os produtos da Índia, então colônia britânica. Mas também foram os ingleses os que mais combateram o tráfico de escravos, chegando a punir alguns países por esse comércio ou a capturar os navios negreiros de Portugal para libertar os condenados à escravidão. Na primeira metade do século XX, o Império Britânico começou a se desfazer, com a independência das colônias e as mudanças provocadas pela Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, décadas depois, a Inglaterra foi o único país a resistir de forma isolada contra as forças de Hitler na Segunda Guerra, quando praticamente toda a Europa caiu sob o poder do nazismo. Hitler, a exemplo de Napoleão, planejou a invasão da ilha, mas não ousou desafiar a tradição mantida ao longo dos séculos pelos ingleses, que era o domínio dos mares por parte da Marinha Real. Outras datas marcantes na história fazem parte do mapa dos pesquisadores de Yale. Vamos ver algumas. Ano 214 a.C., início da construção da Muralha da China. 250 d.C., surgimento do Império Maia. Ano 800 de nossa era, Carlos Magno é coroado imperador do Sacro Império Romano. 1096, a data marca o início da Primeira Cruzada. 1206, Gengis Khan lidera as invasões mongóis. Em 1345, primeiros registros da civilização asteca. A essa altura, muita gente já percebeu que demos vários saltos nessa linha do tempo. Claro que é impossível resumir quase 6.000 anos de história em poucos minutos. O que os pesquisadores da Universidade de Yale pretendiam com o mapa virtual era despertar o interesse que a maioria das pessoas tem por história, mas não tem tempo para estudar. Afinal, quem não gostaria de ter uma oportunidade para se debruçar longamente sobre esses assuntos, não é mesmo? De nossa parte, esperamos ter contribuído para provocar esse interesse. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta no próximo domingo, nesse mesmo horário. Ótima noite a todos e até lá. Arte. Sou fã.
Ilustrando História. Numa época em que as pinturas eram de certa forma chapadas e sem volume, Giotto di Bondone transformou e influenciou o estilo das pinturas de seu tempo. Giotto nasceu em 1266, numa pequena aldeia próxima a Florença, na Itália. Assim como seu pai, ele era pastor de ovelhas e também gostava de desenhar nas rochas espalhadas pelos pastos. Dizem que certo dia, aos 12 anos de idade, enquanto desenhava uma ovelha, teria sido visto por Cimabue, um conhecido artista da época que, ao perceber seu talento, pediu permissão ao pai de Giotto para fazê-lo aprendiz em seu ateliê em Roma. Pouco tempo depois de começar a trabalhar no ateliê, Giotto pintou uma mosca no nariz de uma figura que havia sido pintada por seu mestre. Quando Cimabue viu, tentou espantar a mosca de qualquer jeito, até perceber que na verdade se tratava de uma pintura. Foi justamente esta imitação do mundo real que marcou o estilo das pinturas de Giotto. Elas pareciam cenas reais que aconteciam diante dos nossos olhos, chamando a atenção pela perspectiva e volume. Já em seus primeiros trabalhos, essas características já aparecem claramente, como por exemplo nas pinturas feitas no teto da Basílica de São Francisco, na cidade italiana de Assis. Mas foi um pouco mais tarde, quando Giotto já trabalhava em seu próprio ateliê, que ele pôde desenvolver plenamente seu estilo próprio tão original. Aos 36 anos, Giotto foi contratado para decorar a Cappella dell'Arena, na cidade de Pádua, no norte da Itália. Ali, Giotto realizou suas pinturas mais importantes. Um ciclo de afrescos que conta a história de Jesus Cristo, seus avós São Joaquim e Santana e de sua mãe, a Virgem Maria. Ele pintou figuras que, se olharmos sem muita atenção, podem ser confundidas com estátuas, mas que na verdade são pinturas que, através da perspectiva e da composição entre luz e sombra, nos dão a ilusão do volume. Cada personagem é pintada de forma única, como se fosse o retrato de uma pessoa que pudéssemos encontrar na rua, algo inédito naquela época. Depois desta grande obra da Cappella dell'Arena, a fama de Giotto espalhou-se rapidamente. O povo de Florença orgulhava-se dele e, por causa de seu talento, recebeu muitas encomendas para trabalhos por toda a Itália. Sua obra serviu de inspiração para grandes pintores do Renascimento e sua técnica mudou a pintura para sempre. Giotto foi descoberto por acaso como um pequeno pastor de ovelhas, mas tornou-se um gigante na história da pintura. É sempre tempo de descobrir novos talentos nos outros e em nós mesmos. Horas por dia de boa música numa rádio feita praticamente em casa. Aqui é meu estúdio. Oi, pessoal, aqui é Fernanda Abreu. Eu tô aqui na Rádio Vozes. Essa é a minha voz. O universo feminino na arte de Nina Pandolfo. Todos eles são femininos. Já venho de um universo feminino devido à família ser uma família grande, basicamente de mulheres. Essa, por exemplo, que eu estou trabalhando seria uma albina. Porta dos Fundos, na internet, na TV e agora no cinema. Inacreditavelmente começou. Esse é o filme do Porta dos Fundos. MM3, o novo álbum do Metá Metá. Tá na rua, tem cachaça, já subiu, voltou, eita. Tá na porta, na janela, sentinela do lugar. Viu? Tem muita coisa pra você conhecer e descobrir aqui no Metrópolis. Você costuma frequentar salas de concerto ou fica intimidado com toda a grandiosidade, ao mesmo tempo tanta informação da música erudita? O Metrópolis propõe um bom programa.
uma visita à sala do Conservatório no centro de São Paulo, para acompanhar o premiado Quarteto de Cordas da cidade num lugar especialmente preparado para receber você e o conjunto. Por que essa sala virou a casa do quarteto? A gente precisava de um espaço onde a gente pudesse organizar a nossa temporada de concertos de uma maneira menos empírica do que era no Teatro Municipal. A sala é menor, ela é mais aconchegante e teve uma acústica preparada com muito cuidado para receber o som específico do quarteto de cordas. É um prédio que é um prédio do final do século XIX. Informações mais recentes esclarecem que o prédio foi inaugurado em 1886. Existe a teoria de que isso tenha sido um hotel, mas rapidamente se transformou em uma loja de pianos Steinway, provavelmente. No palco aconteciam concertos que, obviamente, serviam como uma espécie de chamariz. Olha como soa bem o nosso piano, compre um desse e leve para sua casa também. A loja de pianos deu lugar ao Conservatório Dramático e Musical. O Conservatório Dramático e Musical, mais tarde ou mais recentemente, deu espaço à sala do Conservatório. A linda sala do